Esse homem é zelador em uma escola que foi construída em cima de um cemitério antigo. E até hoje, você consegue ver fotos do cemitério nas paredes e fragmentos de lápides expostos pelos corredores. Os zeladores sempre falaram que o lugar era assombrado, tanto que os estudantes não podem ficar sozinhos naquele corredor específico depois de uma certa hora da noite. Naquela madrugada de novembro, ele estava limpando uma sala depois de uma festa estudantil quando percebeu algo completamente estranho acontecendo com um dos balões. I usually don't record while I'm on the job, but this is freaking me out. It's sort of unreal. I'm here at work. I'm here in the janitor's closet. Yeah, let me just show you guys. All right. Just to, I don't know, let you guys know this school was built on the cemetery. I don't know if that helps my situation or not, but previous janitors that have worked here have tried to tell everyone that, you know, every night something happens, some spooky shit, I don't know, paranormal or whatever you want to call it, but yeah, I didn't really believe them until tonight. I was in here cleaning up after some students had thrown a party, but what's been freaking me out is this one right here. No matter where I'm at in the classroom or what I decide to do, it just follows me. And do your thing, you stupid balloon. I got you on camera now, so let's just see? That right there. Just okay. See, no. It just follows me no matter what. No, I can't. Um balão vermelho simplesmente não parava de segui-lo pela sala. Ele andava e o balão ia atrás. Ele parava e o balão parava também. Os outros balões ficavam completamente parados no chão, mas aquele específico continuava seguindo ele como se alguém invisível tivesse segurando. Assustado com aquilo, ele decidiu sair da sala para ver se o balão continuaria seguindo. E o balão literalmente saiu atrás dele, flutuando sozinho pelo corredor. Com medo, o zelador foi recuando, mas continuou gravando tudo, que a câmera fez o registro mais assustador daquela noite. It just follows me no matter what. No, I can't. Você conseguiu ver o que passou no fundo da imagem? Já se inscreve no meu mundo de horror se você viu logo de cara. Se você não viu, tente ver agora em câmera lenta. Por uma fração de segundo, bem ao fundo do corredor, aparece uma sombra de uma figura completamente obscura, passando correndo em velocidade absurda e desaparece. O zelador viu aquilo e parou de gravar imediatamente. Ele bateu o ponto e foi embora, e depois daquele dia, ele nunca mais quis trabalhar sozinho naquela escola. O vídeo viralizou e muita gente tentou dar explicações lógicas dizendo que a sombra era outro funcionário.
mas o próprio zelador confirmou várias vezes que ele estava completamente sozinho naquele turno da madrugada. A escola literalmente foi construída sobre um cemitério. Os corpos ainda estão enterrados lá embaixo, e aquele balão seguindo ele, como se alguém invisível tivesse segurando, nunca foi explicado de verdade. Mas esse é só o primeiro caso desse vídeo. Então, se você gostou e quer ver os próximos, já deixa o like e se inscreva no meu mundo de horror, porque aqui tem vídeos diários. E o próximo envolve uma boneca que aterrorizou uma família inteira e fez o homem desaparecer das redes sociais há mais de um ano. Um homem chamado John comprou uma boneca antiga num leilão, e o vendedor até avisou que os donos anteriores acreditavam que ela era amaldiçoada. Mas ele era completamente cético, e comprou só porque achou a aparência dela fascinante. Uma semana depois de levar a boneca para casa, a esposa dele reclamou que estava encontrando objetos e itens pessoais jogados pelo chão, e obviamente culpou a boneca pelos acontecimentos. Mas John não acreditou em nada disso. Para provar que a esposa estava errada, ele instalou câmeras de segurança pela casa e saiu deixando só os cachorros lá dentro. Foi aí que as câmeras fizeram um registro aterrorizante. My dogs were the only ones in the house. What did he see? I still don't want to get rid of her. Nas imagens é possível ver objetos começando a se mover completamente sozinhos pela casa, caindo e deslizando sem nenhuma explicação lógica para o que estava acontecendo. É possível notar também que o cachorro da família se aproxima de uma área e de repente pula para trás completamente assustado, como se tivesse visto alguma coisa que não deveria estar ali. A esposa exigiu que John se livrasse da boneca depois de ver as gravações, mas ele se recusou. E é aí que os eventos começaram a piorar de um jeito que ninguém esperava. Dias depois, uma outra boneca que eles tinham em casa começou a funcionar sozinha. Só que tinha um pequeno problema. Ela não tinha pilhas dentro. John filmou a boneca funcionando sem bateria alguma, o que deveria ser completamente impossível. This is what happens whenever I put her near my daughter's old Cabbage Patch toy. But that's not the weirdest part. There's no batteries. But wait, there's more. I even cut the wire to see if that would stop it. Is she causing this? I just can't get rid of her. Ele abriu a boneca, tirou as pilhas para provar e ela continuou funcionando normalmente. Então ele cortou os fios internos e mesmo assim a boneca permaneceu funcionando como se nada tivesse acontecido. John explicou que a boneca só funcionava quando estava perto da boneca supostamente amaldiçoada. A esposa ameaçou ir embora de casa se John não se livrasse da boneca, então ele tentou chamar um padre para fazer uma bênção, mas não obteve sucesso. Ao invés disso, uma médium concordou em ir até a casa, mas quando ela chegou até a porta, se recusou completamente a entrar. Segundo John, ela disse que havia algo maligno dentro da casa. Essa foi a última atualização que John fez nas redes sociais antes de desaparecer completamente. Ninguém sabe o que aconteceu com ele, com a esposa ou com aquela boneca amaldiçoada até hoje. Um homem foi visitar um restaurante abandonado que estava sendo reformado. Os trabalhadores da obra contavam várias histórias sobre o lugar ser assombrado. Ele foi lá fazendo um registro simples da reforma, mas acabou gravando muito mais do que esperava quando começou a andar pelos corredores escuros com o celular na mão filmando tudo. Like the kitchen area. It is. They're real quiet about it. I would not
it's cold right here. Hello? I'm not going up there. Definitely not going back there. Oh wow, it is really cold right here. What was that? I don't think it's happy we're here. I don't know. Holy dude, there's. Logo no início do vídeo já aparece algo que a maioria das pessoas nem percebe de primeira. Eu confesso que vendo o vídeo pela primeira vez também não percebi. Mas quando você vê, é impossível desver. Um rosto semi-transparente de uma criança aparece espreitando pela janela de um dos cômodos. O homem também não percebeu na hora e continuou andando pelos corredores, filmando, até que ele viu algo que o fez parar completamente. No canto de um dos cômodos havia a figura de uma sombra, do tamanho de uma criança pequena, completamente parada e meio escondida na escuridão. Quando passou pelo corredor, o homem reclamou que o lugar estava muito gelado, mas continuou andando sem perceber o que tinha naquele canto. Quando ele retornou ao mesmo corredor depois de alguns minutos, a sombra ainda estava lá, no mesmo lugar. Foi aí que ele ficou completamente assustado. Com medo, o homem decidiu entrar no cômodo para ver de perto, mas quando chegou lá, a sombra tinha simplesmente desaparecido sem deixar nenhum rastro ou explicação. O homem respirou aliviado, achando que era só uma impressão, e saiu do cômodo, mas quando ele olhou novamente para o mesmo lugar, a sombra tinha voltado exatamente no mesmo canto, como se nunca tivesse saído dali. Depois desses registros, o homem nunca mais voltou naquele restaurante, e até hoje ninguém sabe se a reforma foi concluída ou se ela teve que ser interrompida por conta das assombrações. Um homem estava cuidando de uma menina de 5 anos quando a criança disse algo completamente perturbador. What was it that you told me earlier about your doll? When I play hide and seek with my doll, it moves. You said it moves? Yeah. That doll? This doll? Yeah. You said it moves? Yeah. Like you move it, or? What? When does it move? When you play hide and seek with her. When you play hide and seek? Yeah. Bro. O homem achou estranho, mas pensou que era só a imaginação da criança. Curioso para saber se a criança estava falando a verdade, ele decidiu fazer um teste. Colocou a boneca num lugar específico e foi gravando para ver se alguma coisa ia acontecer. Oh my god! Sadie, you scared me. Don't do that, dude. Além do jump scare, ele esperou por alguns minutos escondido, mas absolutamente nada aconteceu. A boneca continuou completamente imóvel no mesmo lugar. Em outro registro na mesma noite, o cachorro da casa apareceu e começou a encarar a boneca de longe, sem se aproximar nem 1 centímetro, como se tivesse com medo de chegar perto daquilo. O cachorro ficou ali parado encarando a boneca por muitos minutos, sem tirar os olhos, e isso começou a deixar o homem desconfortável com a situação. Like, I noticed the dog has been staring at the doll
Algumas horas depois já era madrugada e a criança estava dormindo. Enquanto o homem cochilava numa sala, ouviu um barulho vindo exatamente de onde a boneca tinha ficado. Ele acordou assustado, pegou o celular e foi gravar para ver o que estava fazendo aquele barulho. Yo. Um dos brinquedos da casa tinha tocado sozinho, e bem ao lado dele estava a boneca, na mesma posição de antes, ou quase. Porque quando ele olhou com mais atenção e chegou mais perto, a boneca começou a se mover sozinha, lentamente, levantando a cabeça como se estivesse tentando olhar para a câmera. E então, ela simplesmente caiu de lado, fazendo o homem sair correndo daquele lugar, sem olhar para trás. Esses foram casos completamente reais que foram gravados sem querer por pessoas comuns que nunca esperavam gravar algo sobrenatural. Para você, qual desses foi o mais assustador? Comente aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no meu mundo de horror. Quem entra nunca sai igual.